Você já teve aquela sensação de que algo está prestes a mudar, mas não consegue nomear o quê? Um peso no peito que não é tristeza, uma inquietação que não é ansiedade, uma expectativa que não tem explicação racional? Se você está sentindo isso agora, precisa ouvir o que eu vou te contar hoje, porque o que você está sentindo não é acaso, é sinal. Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui muda a forma como você enxerga tudo o que aconteceu na sua vida até agora e tudo o que está prestes a acontecer. Existe um nível de relacionamento com o divino que a maioria das pessoas nunca alcança. Não porque Deus escolhe arbitrariamente quem vai ter acesso a esse nível, mas porque pouquíssimas pessoas estão dispostas a pagar o preço que esse nível exige. Esse preço não é feito de rituais perfeitos, de uma vida sem erros ou de uma espiritualidade impecável. O preço é permanecer. É continuar acreditando quando não há evidência visível. É orar no escuro quando a resposta demora. É se levantar depois da queda, mesmo sem entender por que caiu. E se você chegou até aqui, tem grandes chances de que você já pagou boa parte desse preço, talvez mais do que você percebe. Hoje eu quero falar sobre algo que raramente é abordado com profundidade: o processo de ser escolhido para um propósito maior. O que isso significa na prática, como reconhecer que você está nesse processo agora e o que você precisa fazer a partir desse momento. Não vou te dar apenas conforto, vou te dar verdade. E às vezes, a verdade é mais pesada, mas é a única coisa que realmente te move. Vamos começar pelo que você provavelmente está sentindo nesse exato momento. Existe uma experiência que milhões de brasileiros acima dos 35 anos compartilham, mas raramente falam em voz alta. É a sensação de que você deveria ter chegado mais longe, de que o tempo passou e certas coisas ainda não se concretizaram, de que você trabalhou duro, orou sinceramente, fez o que era certo e mesmo assim, algumas portas permaneceram fechadas. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Algumas pessoas que você ajudou te deixaram para trás. Alguns sonhos foram adiados por tanto tempo que você começou a questionar se ainda eram seus sonhos ou apenas ilusões que você se recusava a soltar. Você se reconhece nisso? Essa sensação tem um nome espiritual e ele não é fracasso, não é punição, não é sinal de que você errou o caminho. Esse estado que você está vivendo tem um nome muito específico: refinamento. E ele é uma das experiências mais poderosas que um ser humano pode atravessar, justamente porque por dentro parece o oposto de poderoso. Pensa comigo, o ouro mais puro do mundo não é encontrado assim, pronto, brilhante e perfeito na superfície da terra. Ele passa por um processo de fogo, é submetido a temperaturas extremas, as impurezas sobem à superfície e são removidas. O que sobra é puro, denso, valioso. Agora eu te pergunto, qual parte da sua história dos últimos anos parece fogo para você?
pode ser uma perda que te pegou de surpresa, uma traição que veio de onde você menos esperava, uma doença, uma crise financeira, um relacionamento que acabou de um jeito que ainda dói. Um período de silêncio tão longo que você chegou a se perguntar se Deus ainda ouvia suas orações. Se alguma dessas experiências ressoa com o que você viveu, eu preciso que você entenda algo fundamental. Você não estava sendo castigado, você estava sendo preparado. Mas preparado para quê? Para responder essa pergunta, eu preciso te contar sobre um padrão que aparece repetidamente ao longo da história humana, tanto nas escrituras sagradas, quanto na psicologia moderna e na experiência de pessoas comuns. É o padrão do chamado que vem pela dificuldade. Na tradição judaico-cristã, os maiores líderes espirituais da história não foram escolhidos por serem perfeitos. Moisés tinha um histórico de violência e gaguejava ao falar. Davi era o menor dos irmãos, considerado insignificante pelo próprio pai. Paulo perseguia cristãos antes de se tornar um dos maiores apóstolos da história. Pedro negou 3 vezes o próprio mestre no momento mais crítico. E mesmo assim, todos eles foram escolhidos. Todos eles receberam um chamado que transformou não apenas suas vidas, mas a vida de milhares de pessoas ao seu redor. O que essas histórias têm em comum? O processo. Todos passaram por um período de quebra antes do avanço. Todos viveram momentos em que pareciam os candidatos menos prováveis para o propósito que carregavam. E todos precisaram permanecer fiéis no escuro antes de ver a luz. Você está nesse processo agora. E aqui vem a primeira revelação que quero te entregar hoje. O peso que você tem sentido não é sinal de que você está perdendo, é sinal de que você está em transição. E transição, por natureza, é desconfortável. O bebê que está prestes a nascer passa pelo momento mais difícil da sua existência, justamente nos instantes que antecedem o nascimento. O canal é estreito, a pressão é intensa, o processo é avassalador, mas do outro lado, a vida. O que vem depois do seu aperto atual é vida, é expansão, é o cumprimento de algo que foi plantado dentro de você muito antes de você entender o que era. Mas eu preciso ser honesto com você agora, porque esse vídeo não é sobre te fazer sentir bem por alguns minutos e depois esquecer tudo. Esse vídeo é sobre te preparar para o que vem a seguir. E o que vem a seguir exige que você entenda 3 coisas com profundidade. A primeira, por que você foi escolhido, mesmo sentindo que não merecia. A segunda, o que muda quando você aceita esse chamado. A terceira, o que você precisa fazer agora para não desperdiçar o momento em que está. Vamos para a primeira. Por que você? Com todos os erros que cometeu, com todas as vezes que duvidou, com tudo que ainda não está resolvido na sua vida, por que você seria escolhido para algo maior? A resposta vai contra tudo que a lógica humana nos ensina. Porque a escolha divina não é baseada em currículo, não é baseada em aparência, em posição social, em quanto você conquistou materialmente ou em quantas vezes você foi à igreja essa semana. A escolha é baseada no coração, na disposição genuína, na capacidade de permanecer quando tudo dentro de você grita para desistir. E quero que você pense nos últimos 5 anos da sua vida. Pense em quantas vezes você teria tido motivos legítimos para desistir. De uma relação, de um sonho, de uma fé de si mesmo. E pense em quantas dessas vezes você não desistiu, mesmo sem ter certeza de por que estava continuando. Exatamente isso, é o que qualifica alguém para o próximo nível, não a perfeição, a persistência, não a ausência de dúvida, a escolha de continuar mesmo com a dúvida presente. A ciência, curiosamente, confirma o que a espiritualidade ensina há milênios. Estudos na área da psicologia positiva, desenvolvidos por pesquisadores como Angela Duckworth, na Universidade da Pensilvânia, mostram que o fator mais determinante para o sucesso de longo prazo, em qualquer área da vida, não é talento natural,
Não é inteligência, não é sorte, é grit, que podemos traduzir como perseverança apaixonada. É a combinação de paixão e persistência ao longo do tempo, especialmente diante de obstáculos. E essa característica, curiosamente, é mais desenvolvida por quem passou por adversidade significativa do que por quem teve o caminho fácil. Em outras palavras, as dificuldades que você atravessou não te atrasaram, elas te equiparam. Cada vez que você perdoou quando tinha todo o direito de guardar mágoa, você desenvolveu compaixão. Cada vez que você confiou quando as evidências apontavam para o abandono, você desenvolveu fé. Cada vez que você serviu sem reconhecimento, você desenvolveu caráter. Cada vez que você suportou em silêncio uma dor que ninguém via, você desenvolveu profundidade. E profundidade é exatamente o que distingue alguém que vive na superfície de alguém que foi preparado para impactar vidas. Você passou anos sendo fundado, agora está na hora de ser edificado. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta que quero que você responda de verdade, em silêncio, agora mesmo. Você acredita que o que você viveu foi suficiente para te preparar para algo maior? Ou ainda carrega a sensação de que fez tudo errado? Guarda essa resposta, porque ela vai ser importante mais adiante. Agora, vamos falar sobre o que muda quando você aceita esse chamado. Existe uma diferença enorme entre carregar um propósito e viver dentro de um propósito. A maioria das pessoas carrega o propósito como um peso nas costas, algo que está lá, mas que é pesado demais para ser abraçado completamente. Viver dentro do propósito é diferente. É quando você começa a enxergar sua vida através de uma lente diferente. Quando os mesmos fatos da sua história passam a ter um significado que antes não tinham. Aquele relacionamento que terminou de forma tão dolorosa não foi apenas perda, foi redirecionamento. Ele te separou de algo que teria te mantido estagnado e te colocou no caminho que precisava percorrer. Aquele emprego que você perdeu num momento em que parecia o pior momento possível, não foi apenas crise, foi interrupção necessária. Algo precisava ser desmantelado para que algo novo pudesse ser construído no mesmo espaço. Aquele período de solidão em que você se sentiu completamente invisível, não foi abandono, foi formação. É nos períodos de solidão que o caráter é lapidado sem a interferência do olhar externo, sem a performance social, sem a máscara que usamos para os outros. É sozinho que você descobre quem você é de verdade. Quando você começa a ver sua história através dessa perspectiva, algo fundamental muda. Você para de ser vítima da sua trajetória e começa a ser protagonista dela. E essa mudança de perspectiva não é apenas filosófica. Ela tem efeitos concretos e mensuráveis na sua vida. A neurociência nos mostra que o cérebro humano é literalmente moldado pelas histórias que contamos a nós mesmos. Quando você narra sua vida como uma história de fracasso e abandono, seu sistema nervoso opera em modo de defesa constante. Seu cortisol, hormônio do estresse, fica cronicamente elevado. Sua capacidade de enxergar oportunidades fica comprometida. Você literalmente não consegue ver soluções que estão disponíveis porque seu cérebro está filtrado para detectar ameaças. Mas quando você muda a narrativa, quando você começa a contar sua história como uma jornada de preparação, de refinamento, de propósito sendo gestado, seu sistema nervoso muda. Você entra em um estado de maior abertura cognitiva. Você começa a perceber conexões que antes eram invisíveis. Pessoas certas aparecem, recursos que antes pareciam inacessíveis surgem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como está percebendo o mundo. Isso é o que a Bíblia chama de renovação da mente. Isso é o que a neurociência chama de neuroplasticidade direcionada.
E isso é o que começa a acontecer na vida de uma pessoa que aceita genuinamente que está sendo preparada para algo maior. Mas aqui vem um ponto que eu preciso abordar com honestidade, porque seria desonesto da minha parte omitir. Aceitar um chamado maior não significa que sua vida vai ficar mais fácil. Na verdade, é quase o oposto. Quando você avança para um nível mais profundo de propósito, a oposição aumenta proporcionalmente. Isso não é teoria espiritualista vaga, é uma lei que se repete na história de praticamente todo ser humano que alcançou algo significativo. Toda vez que alguém decide avançar, surgem obstáculos que não existiam antes. Vozes que tentam convencer que você não é capaz, circunstâncias que testam se você realmente acredita no que diz acreditar, relações que se revelam incompatíveis com a nova versão de você. Isso não é sinal de que você errou o caminho, é sinal de que você está no caminho certo, porque o propósito que vale a pena sempre exige o sacrifício do confortável. Pense em qualquer pessoa que você admira, seja na sua família, na sua comunidade, na história ou no mundo espiritual. Agora tenta encontrar uma que chegou onde chegou, sem atravessar períodos de oposição intensa, de dúvida, de momentos em que tudo gritava para ela parar. Você não vai encontrar, porque essa pessoa não existe. O caminho do propósito passa necessariamente pela estrada da adversidade. A diferença entre quem atravessa e quem recua não é a ausência de medo, é a decisão de avançar mesmo com o medo presente. E aqui vem algo que quero que você grave. Você não está sendo chamado para ser perfeito nesse processo. Você está sendo chamado para ser fiel. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Perfeição é um padrão impossível que paralisa. Fidelidade é uma prática diária que avança. Ser fiel significa aparecer, mesmo quando você não está no seu melhor dia. Significa orar, mesmo quando a oração parece ecoar no vazio. Significa tomar a próxima decisão correta, mesmo que a anterior tenha sido um erro. Significa tratar bem a próxima pessoa que cruzar seu caminho, mesmo que a última te tenha decepcionado profundamente. Fidelidade nas pequenas coisas é o que te qualifica para as grandes. E por falar em qualificação, deixa eu te contar algo que a maioria dos vídeos sobre espiritualidade não vai te dizer, porque é inconveniente. O chamado que você está recebendo não é apenas para você. Isso é fundamental entender. Quando Deus prepara alguém, essa preparação nunca é apenas para benefício individual. Ela sempre tem uma dimensão relacional, comunitária, geracional. O propósito que você está sendo preparado para cumprir vai impactar outras pessoas. Pessoas que hoje talvez você nem conheça. Podem ser seus filhos. Podem ser pessoas que você ainda vai encontrar. Podem ser comunidades inteiras que precisam de alguém que passou pelo que você passou, que entende de onde elas vêm, que pode falar com autoridade genuína, não a autoridade de quem leu sobre sofrimento em livros, mas a autoridade de quem viveu, sobreviveu e foi transformado por ele. Sua história, com todos os capítulos dolorosos que você queria ter editado, é exatamente o que vai dar autenticidade ao seu chamado. Ninguém é impactado por alguém que nunca sofreu. As pessoas são impactadas por alguém que sofreu, que passou pelo fogo e saiu do outro lado com compaixão ao invés de amargura. Você saiu com compaixão. Se a resposta for sim, mesmo que seja um sim imperfeito, um sim que ainda está sendo construído, então você está mais pronto do que imagina. Agora, vamos para a terceira parte, a que eu considero mais prática e mais urgente. O que você precisa fazer agora para não desperdiçar o momento em que está? Porque aqui está o risco real. Não é o risco de não ser escolhido. Você já está no processo. O risco real é passar por todo esse processo de preparação. E no momento em que o avanço se apresenta, recuar por medo é ser refinado pelo fogo. E quando a porta finalmente abre, ficar parado porque o hábito de esperar se tornou mais confortável do que o ato de avançar.
Eu vi isso acontecer, talvez você também tenha visto. Pessoas que carregam um chamado imenso, que foram preparadas ao longo de anos, que têm tudo o que é necessário, mas que, por algum motivo, ficam presas numa zona de espera que já cumpriu seu propósito. A espera era necessária por um tempo, mas quando o momento de avançar chega e a pessoa continua esperando, a espera vira paralisia. E paralisia tem um custo muito alto, não apenas para a pessoa, mas para todos que deveriam ter sido impactados por ela. Então, o que você precisa fazer agora? Primeiro, reconheça o momento em que está, não minimize, não relativize. Se você chegou até esse vídeo, se essas palavras estão tocando em algo dentro de você, isso não é coincidência. Deus não tem conversas desnecessárias. Cada mensagem que chega até você no momento certo é um convite, aceite o convite. Segundo, revise sua narrativa. Pegue os 3 ou 4 episódios mais dolorosos da sua vida e escreva, de verdade, o que cada um deles te ensinou, o que ele desenvolveu em você, como ele te tornou diferente, especificamente para melhor, mesmo que seja difícil enxergar isso. Esse exercício não é para negar a dor, é para integrar a dor ao propósito, é para transformar ferida em testemunho. Terceiro, identifique onde você está recuando por medo e disfarçando de humildade. Esse é um dos padrões mais comuns e mais perigosos que existem. A pessoa diz: eu ainda não estou pronto, não é o momento, preciso me preparar mais. Mas por dentro, o que está acontecendo é medo. Medo de falhar publicamente, medo de decepcionar, medo de parecer arrogante por acreditar que foi chamado para algo maior. E esse medo, disfarçado de humildade, paralisa mais do que qualquer oposição externa jamais conseguiria. Humildade real não te impede de avançar. Humildade real te faz avançar com consciência de que você depende de uma força maior do que a sua. Mas avanço é essencial. Quarto, cuide das relações ao seu redor com intenção. Quando você está em transição para um novo nível, as relações passam por uma espécie de triagem natural. Algumas pessoas vão se afastar e isso vai doer, mesmo que seja necessário. Outras vão surgir, trazendo com elas perspectivas, dons e conexões que você precisará para o próximo capítulo. Não tente segurar o que está sendo solto e não tente apressar o que está sendo preparado para chegar. Confie no processo relacional também. Quinto, e esse é o mais contraintuitivo de todos, aprenda a receber. A maioria das pessoas que foram preparadas por longos períodos de dificuldade desenvolveu uma extraordinária capacidade de dar, de servir, de suportar, mas perderam a capacidade de receber reconhecimento sem desviar o olhar. Receber ajuda sem sentir que devem algo em troca, receber bênção sem imediatamente procurar a armadilha, receber amor sem esperar que ele seja retirado. Se você se reconhece nisso, saiba que aprender a receber com graça é parte do seu chamado, porque um canal que só flui numa direção, eventualmente se obstrui. Quero voltar por um momento ao que falei lá no início, sobre a sensação de que algo está prestes a mudar. Essa sensação que você tem carregado e que talvez você tenha tentado silenciar porque parecia grande demais, incerta demais, essa sensação não é ansiedade aleatória, ela é percepção, é o seu ser interior reconhecendo que uma fase está sendo encerrada e outra está prestes a começar. É a intuição espiritual, operando de forma mais aguçada do que o seu racional está acostumado a acompanhar. As portas que pareciam seladas vão começar a ceder, não porque de repente o mundo decidiu ser gentil com você, mas porque você está diferente diante delas. A versão de você que batia naquelas portas há 2, 3, 5 anos não estava pronta para o que havia do outro lado. Mas a versão que você é agora, forjada, aprofundada, refinada, essa versão está.
E tem algo que acontece quando uma pessoa que foi verdadeiramente transformada por dentro começa a avançar. As pessoas ao redor percebem, não conseguem explicar exatamente o que mudou, mas percebem algo diferente, uma presença mais firme, uma paz que não depende das circunstâncias, uma clareza que não se abala facilmente, uma autoridade que não precisa de volume para ser sentida. Isso não é arrogância. É fruto. É o resultado natural de anos de refinamento se tornando visível na superfície da vida. As pessoas que subestimaram você vão notar essa diferença. E isso não é para alimentar vaidade. Isso é para que o testemunho seja completo. Porque o testemunho não é só o que aconteceu com você em privado. O testemunho é visível. Ele tem impacto. Ele toca quem está observando e planta uma semente de possibilidade. Se aquela pessoa passou por tudo aquilo e chegou onde chegou, então talvez eu também seja capaz. Você se tornará a evidência viva de que o processo vale a pena, que o refinamento tem propósito, que o silêncio de Deus nunca foi abandono. E essa evidência vai dar esperança a pessoas que precisam desesperadamente de alguém que caminhou antes delas no mesmo território. Você está pronto para ser essa evidência? Agora quero falar sobre algo que raramente entra nessa conversa, mas que eu considero essencial: a questão da identidade. Um dos maiores obstáculos para quem está sendo elevado a um novo nível de propósito é a identidade antiga. Não os erros antigos, esses já foram trabalhados. Falo da identidade, da forma como você se apresenta para si mesmo quando não está tentando impressionar ninguém. O que você diz a si mesmo quando erra? Quando sente que não foi suficiente? Quando compara sua trajetória com a de outra pessoa e a conta parece não fechar? Se a resposta inclui palavras como "eu nunca consigo", "comigo é sempre assim", "não sou bom o suficiente para isso", você está carregando uma identidade que pertence a um capítulo que já acabou. E o problema não é apenas emocional, é prático. Você não consegue agir de forma consistente acima do nível da identidade que carrega. Por mais que você tente, por mais que se esforce, haverá sempre um ponto onde o comportamento vai se contrair de volta para o que a identidade define como normal para mim. Mudar a identidade não é fingir que você é perfeito. É integrar as provas que a sua própria história oferece de que você é mais do que pensou que era. É olhar para as vezes que você permaneceu quando teria sido mais fácil sair. Para as vezes que você serviu sem reconhecimento. Para as vezes que você perdoou mesmo doendo. Para as vezes que você acreditou mesmo sem ver. Essas são provas. Provas de quem você já é. Use essas provas para construir uma identidade que esteja à altura do chamado que você carrega. Mas deixa eu ir um pouco mais fundo nesse ponto, porque ele merece atenção especial. Existe uma prática que pouquíssimas pessoas conhecem e que tem o poder de acelerar completamente essa transição de identidade. Os psicólogos chamam de reescrita narrativa autobiográfica. Mas na prática é algo muito simples. É o ato de sentar, em silêncio, e recontar para si mesmo a história da sua vida como se você fosse o narrador de um livro, não o personagem que sofreu. Quando você assume o papel de narrador, algo muda na sua percepção. Você começa a ver arcos que antes eram invisíveis, começa a enxergar como episódios que pareciam isolados. Na verdade, se conectam, como a dificuldade do capítulo 3 preparou a força necessária para o capítulo 7, como a perda que quase te destruiu, no capítulo 10 foi exatamente o que abriu espaço para a chegada mais importante do capítulo 12. A sua vida tem uma coerência que você talvez não consiga enxergar enquanto está dentro dela, mas ela existe, cada detalhe foi registrado, cada lágrima que você chorou em privado, cada oração sussurrada quando ninguém ouvia, cada decisão difícil que você tomou sem aplausos,
Tudo isso compõe um tecido que está sendo usado agora para te lançar mais alto do que você conseguiria voar sem esse fundamento. E por falar em fundamento, tem um aspecto da sua jornada que provavelmente você ainda não valorizou o suficiente. A capacidade que você desenvolveu de suportar o silêncio divino. Existem pessoas que, diante do silêncio, desistem em semanas. Outras resistem meses, você resistiu anos. E essa resistência não foi passividade, foi fé ativa, foi escolher, todos os dias, continuar confiando mesmo sem confirmação imediata. Isso é extraordinariamente raro. E é exatamente por isso que o nível que está se abrindo para você, agora, é proporcional ao silêncio que você suportou. O período de espera não foi desperdiçado, ele foi investido. E por falar em investimento, deixa eu te fazer uma última pergunta antes de concluir. Qual é a coisa que, se você pudesse fazer sem medo do julgamento, sem preocupação com o resultado, sem limitação financeira ou de tempo, qual é a coisa que você sentiria que estava contribuindo de forma genuína, que estaria colocando no mundo algo que só você pode colocar, do jeito que só você pode colocar? Pode ser criar, ensinar, construir, curar, organizar, conectar, contar histórias, liderar. Pode ser algo que você já faz em pequena escala e sente que deveria ser maior. Pode ser algo que você ainda não começou porque ainda não se sentiu pronto. Essa resposta que surgiu agora no seu coração, não descarte, não minimize, não racionalize com todos os motivos pelos quais não é o momento, você não tem recursos, não é qualificado. Essa resposta é informação, é a bússola, apontando para onde o seu propósito mora. Agora, você não precisa resolver tudo hoje, não precisa ter o plano completo, não precisa ter certeza absoluta. Tudo o que você precisa fazer hoje é dar um passo na direção que o coração apontou. Um passo, não 10, não 20, um. Porque a jornada de propósito não é percorrida em grandes saltos heróicos. É percorrida em passos diários, às vezes discretos, frequentemente invisíveis para quem está de fora, mas cumulativos. E com o tempo, esses passos formam uma distância que, olhando para trás, você não vai acreditar que percorreu. Você está no início de um dos capítulos mais significativos da sua vida, não porque tudo vai ser fácil, não vai, mas porque você não é mais a mesma pessoa que entrou nos capítulos anteriores. Você foi transformado pelo que atravessou, e essa transformação é real. É permanente e é exatamente o que o próximo capítulo vai precisar de você. As batalhas que antes te esgotavam vão começar a se transformar em fonte de força, não porque vão deixar de existir, mas porque você vai reconhecê-las pelo que são. Oportunidades de demonstrar, para si mesmo e para os que observam, que o que foi construído dentro de você é sólido, que o fundamento não cede sob pressão. E cada vez que você atravessar uma dessas batalhas e sair do outro lado, não ileso, porque as cicatrizes fazem parte, mas em pé, com a fé intacta e o caráter fortalecido, você vai entender de forma visceral o que significa ser mais do que vencedor. Esse é o nível que está sendo aberto para você agora, não porque você é especial da forma que o mundo define especial, mas porque você foi fiel da forma que o céu valoriza fidelidade. E agora, mais do que nunca, é hora de avançar. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, eu preciso te pedir uma coisa simples. Deixe um comentário aqui embaixo com a palavra pronto. Se você sentiu que essa mensagem foi diretamente para você, não para mim. Para você ter o registro, o marco, o momento em... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina.
Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.